Dando continuidade ao assunto de reprodução humana, vamos seguir aqui com a segunda parte. Fecundação e gravidez. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, dizemos que houve fecundação. A cada 28 dias, em média, um óvulo fica pronto no corpo da mulher e é liberado nas tubas uterinas. A fecundação acontece a partir da relação sexual. Este é um momento muito íntimo entre o casal e deve ocorrer dentro do compromisso do casamento. Isso é o que diz a Bíblia. Então, durante o sexo, o homem utiliza o pênis para depositar seus espermatozoides no interior da vagina da mulher. E os espermatozoides são células capazes de nadar para encontrar o óvulo, ainda nas tubas uterinas. Milhões de espermatozoides tentam penetrá-lo. Quando um deles consegue, então ocorre a fecundação. O óvulo que é fecundado é também chamado de zigoto. Então ele dirige-se ao útero e ali ele vai se desenvolver. E assim podemos dizer que a mulher está grávida. Aqui nós temos a imagem do óvulo tentando penetrar, ou o espermatozoide tentando penetrar no óvulo da mulher. Nos primeiros 2 meses de gestação, o bebê ainda não apresenta forma humana definida. Não tem cabeça, nem braços, nem pernas. Ao longo desse período, ele é chamado de embrião. Aí, a partir da 9ª semana de gestação, aí sim o bebê vai assumindo um aspecto humano e o esqueleto começa a se formar. Aí, nessa fase, ele recebe o nome de feto. Aqui nós temos 2 imagens mostrando o caminho percorrido pelos espermatozoides até a fecundação do óvulo. Menstruação. Durante aproximadamente 28 dias, o útero se prepara para receber um óvulo fecundado e iniciar a gestação. Nesse período, as paredes internas ficam cobertas por um tecido rico em vasos sanguíneos. Quando não há fecundação, o óvulo morre e todo o revestimento do útero é eliminado pela vagina com um pouco de sangue. Esse sangramento é chamado menstruação e isso ocorre uma vez por mês. Ao longo do período menstrual, que pode durar alguns dias, as mulheres protegem suas roupas utilizando absorventes higiênicos. Enquanto estão grávidas, elas não menstruam. Então, a mulher grávida não menstrua. Então, a primeira menstruação, depois que o bebê cresce, torna-se uma criança, a menina entra na fase da puberdade, quando acontece a primeira menstruação, que também é conhecida como menarca. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando o ciclo menstrual, pré-menstrual, ou seja, antes da menstruação, menstrual, durante a menstruação e pós-menstrual, após a menstruação. Gestação e nascimento. O pequeno óvulo foi fecundado e se fixou na parede do útero. Ele é menor que um grão de areia e vai se desenvolver dentro do corpo da mãe ao longo de aproximadamente 9 meses ou 40 semanas. O período em que o embrião se desenvolve no útero recebe o nome de gestação ou de gravidez. Nessa fase, tanto a mãe quanto o feto passam por grandes transformações. Então, conforme o feto vai crescendo, ele precisa de mais espaço. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque as paredes do útero são bem elásticas e se distendem à medida que o bebê vai ficando maior. O feto cresce dentro de uma bolsa cheia de líquido. Essa substância, esse líquido, chama-se líquido amniótico. Ele protege o bebê contra desidratação, contra batidas e pancadas, caso a mãe sofra essas batidas e pancadas na região da barriga. O oxigênio e o alimento são recebidos por meio da placenta, um órgão especial que está ligado ao feto pelo cordão umbilical. Então, durante o parto, esse cordão é cortado pelo médico ou pela parteira que fizer o parto, os quais deixam apenas uma pequena ponta, que por alguns dias ele vai secando até chegar a cair. Então, quando chega a cair esse pedacinho que fica apenas agora uma cicatriz. E essa cicatriz
nós vamos carregar para o resto da vida, que é o nosso umbigo. Então, a placenta liga o bebê à mãe. Isso significa que o oxigênio que a gestante respira viaja pelo sistema cardiovascular e vai através do sangue até o órgão onde está o bebê. E aí atravessa e chega ao feto pelo cordão umbilical. Então, os nutrientes que a mãe também ingere ao se alimentar passam para o bebê também através da placenta. As excretas produzidas pelo bebê são enviadas ao sangue da mãe e eliminadas por ela. Nós já estudamos sobre excretas quando estudamos sobre o sistema urinário. Parto. Nós temos dois tipos de parto, o parto cesariana e o parto normal ou natural. Então, vamos ver agora primeiro o parto normal. Após cerca de 9 meses, como já falei antes, mais ou menos 40 semanas, o bebê está completamente formado e pronto para nascer. Aí, o útero começa a se contrair com muita força, porque ele quer expulsar o bebê para fora do corpo da mãe. A saída do bebê do útero da mãe é chamada de parto. Há casos em que os bebês nascem antes do 9º mês de gestação. Então, esses bebês apressadinhos são conhecidos como prematuros. Nascem antes do tempo. Quando isso acontece, tanto a mãe quanto o recém-nascido precisam de cuidados especiais por algum tempo. No momento do parto, as contrações do útero empurram o bebê para fora do corpo materno. O modo natural de saída é através do canal vaginal. A vagina apresenta uma elasticidade muito grande que isso possibilita a passagem do bebê. Então, esse tipo de parto é chamado de parto normal. E aqui nós estamos vendo uma imagem mostrando as fases do parto normal. Aí no início das contrações, depois a saída do líquido amniótico, a dilatação do colo do útero, o período expulsivo do feto e, enfim, não tem mais bebê dentro, agora apenas a dequitação da placenta. Em certas situações, o bebê não pode nascer de parto normal. Situações como, por exemplo, quando a mãe não tem uma cavidade óssea na região do quadril, que nós também podemos chamar de bacia. Quando a mãe não tem essa cavidade óssea grande, então a cavidade é pequena, então não tem espaço para o bebê passar. Então, esse é um dos casos onde se indica o parto cesariano. Outro exemplo é quando o bebê está na posição incorreta. Para o bebê nascer, ele precisa estar com a cabecinha para baixo. Às vezes ele não consegue ficar na posição correta, então não pode nascer de parto normal. Então é indicado o parto cesariano. Ou, em outro caso, quando o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê. Então não pode nascer de parto normal, porque pode sufocar o bebê. Então é indicado o parto cesariano. Ou um outro motivo é quando a placenta se desloca prematuramente. Nesses casos, o médico vai fazer um corte na barriga da mãe para retirar o bebê. Então, esse parto é chamado de parto cesariano. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa última parte deste capítulo de reprodução humana. Tchau, tchau. Beijo para vocês.